Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre a primeira leitura que eu finalizei esse ano, que é de um livro que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu tava na livraria, tinha uma estante lá de coisas em promoção, olhei, é sobre alguma coisa relacionada ao Oriente Árabe, tem muçulmanos no meio, vou comprar. Comprei, sem saber muito bem do que se tratava. O nome do livro é Quando o Irã censura uma história de amor, tá? Ele foi escrito pelo Shahriar Mandanipur, não sei se é assim que fala. Se fosse em Paquistão seria mais ou menos assim, tá? Shahriar Mandanipur. Se fosse em urdu, né? Mas não sei como que é em Farsi, que é a língua do Irã. Enfim, esse livro é muito legal. Ele é um livro pós-moderno, e o que significa que ele é bastante polifônico. Então você consegue ver muito do autor no próprio livro. Então, primeiro vou começar a falar sobre o autor, que é o Shahriar. Ele ganhou já vários prêmios e ele mora lá na Inglaterra atualmente. Mas, né, ele morava no Irã, ele é iraniano e ele é um desses autores iranianos contemporâneos. Ele escreve desde a década de 90, por aí. E, enfim, por que esse livro é publicado no Reino Unido e não no Irã? Porque o Irã censura as histórias. Eu não sei se ainda é assim lá no Irã, mas ele tá falando mais ou menos de uma época pós-revolução. E pra quem assistiu o meu vídeo sobre Persépolis, lá é contada, a Marjane Satrapi conta a história dessa revolução que acontece lá no Irã, onde de uma hora para outra derrubam o governo do Shah, que era o que vinha até então, e todas as mulheres precisam começar a usar véu, independente de elas serem muçulmanas ou não, independente da vertente islâmica que elas seguem. Todas elas precisam usar véu e túnica. E não é só isso. O contato com a cultura exterior do Irã é bem censurado, é bem diminuto. Então, tudo é muito censurado. É como se fosse uma ditadura, nesse quesito de que o país fica fechado mesmo para coisas externas, principalmente coisas americanas. E isso é muito interessante porque são os próprios americanos que dão as armas e o treinamento para eles. Mas enfim, aí a situação lá é bastante complicada por causa dessas questões, né? E esse livro, aqui na capa, vocês podem ver que tem essas partes aqui que estão em preto, certo? Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem coisas escritas aqui dentro, tá? E por que elas estão em preto? Porque se o livro tivesse publicado no Irã, elas teriam que ser retiradas. Então, além das coisas que estão em preto, ainda tem coisas que estão grifadas. E essas coisas que estão grifadas são coisas que o autor coloca na história, já falando, olha, que se eu fosse mandar para censura, eles iam tirar essa parte. Então, o livro, ele conta uma história de amor da Sarah e do Dara. Só que ele não conta a história de amor, ele conta a história do autor escrevendo essa história de amor. Então você tem um contato muito grande com o autor. E aí eu não sei se é um alter ego, um pseudônimo do autor, ou se é ele mesmo e é a história dele mesmo. Mas enfim, tem essas partes assim do livro que são escritas normal, com letra normal, que é quando ele tá contando o que estava acontecendo com os personagens antes da história que ele quer contar acontecer, ou que ele tá contando o que tá acontecendo com ele antes ou durante ou depois de ele ter escrito tal cena. Então, é assim, os personagens, eles conversam e existem na história, e essa parte, a parte em que a história de amor de fato acontece, o texto é negrito. E quando o texto fica negrito, você já sabe que é porque aquilo ali é a história de amor da Sarah e do Dara. Quando o texto não tá em negrito, não é mais a história de amor, é o que estava realmente acontecendo. Então é como se a história que fosse escrita já fosse uma versão censurada do próprio autor a respeito daquilo que ele gostaria de escrever. Então ele se autocensura para poder escrever uma coisa que vai ser aceita. Só que como que isso funciona?
Bom, a Sara e o Dara, eles não existem, certo? São personagens que o autor inventou. Porém, a história é tão bem narrada, bem contada e viva que dá muita impressão de que eles existem e que o autor, na verdade, está contando a história deles e que no decorrer do livro, nessas partes em negrito, são histórias que o autor inventou baseadas nele, só que na verdade não, é tudo fictício. É muito confuso explicar esse livro, porque ele é muito pós-moderno. E é exatamente isso, é como se você estivesse num diálogo com o autor, e você vê a história sob o viés do autor. Então, no próprio livro, tem vários trechos que são assim, sublinhados. Não sei se dá pra ver certinho. São trechos sublinhados. Tem vários, mais pro final do livro eles ficam ainda mais constantes. E por que são sublinhados? Porque mencionam coisas ocidentais, mencionam histórias ocidentais e ações ocidentais e coisas que seriam censuradas. Então, assim, paralela à história da Sara e do Dara, tem essa luta do autor para conseguir a publicação do livro dele. E a gente que está lendo aqui no Brasil sabe que o livro foi publicado no Reino Unido, e aqui no Brasil ele é publicado pela editora Record e foi traduzido, enfim. Mas a preocupação dele durante a escrita é se ele vai conseguir essa publicação lá no Irã. Porque lá no Irã eles não estavam publicando mais autores contemporâneos justamente por causa dessa proximidade deles com as coisas ocidentais. Então, o que acontece? A paralela à história da Sara e do Dara tem a história dele tentando convencer o carinha que trabalha na censura a passar o livro dele. E então, essas partes que ele grifa são coisas que ele gostaria de escrever, mas ele sabe que se ele escrever, o Sr. Petrovich, que é esse carinha da censura, não vai aprovar. Então, ele escreve e já grifa e muda para outro termo que diga mais ou menos a mesma coisa, mas de uma forma que o Sr. Petrovich não vai entender muito bem. Então, você acaba vendo a cena da história contada de várias formas diferentes, tipo, da forma censurada e da forma não censurada. E você tem uma margem para pensar e interpretar o que você gostaria que fosse a história, e assim, é muito legal. É uma experiência de leitura muito diferente do que dessas histórias lineares. Então, e dependendo do seu estilo de leitor, pode ser que seja um livro confuso, mas eu não achei confuso, eu achei tudo muito bem explicado, bem amarrado. E é muito louco, assim, porque acontece um monte de coisas mirabolantes e no final você fica tipo, nossa, que final maluco. Tanto que o que eu coloquei é exatamente isso. Eu li um livro um livro iraniano pós-moderno com um final muito maluco, porque é isso que acontece, é um final muito maluco. Mas compensa e eu indico muito a leitura.